Ora ra ra ba 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 ra. Ora ra ra ba 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 ra. Shiriri kan shiriri ba. Ora ba 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 ra. Shiriri kan shiriri ba 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 ra. Ora ra ra ba 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 ra. Ora re 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 ba na kan shiriri ba. Obrigado, Pai. Ora re re. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és aquele que aquieta meu coração, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa. Ah, Pai, estou em Tuas mãos, Senhor. Eu só estou aqui por Tua causa, Pai. Eu te rendo graças. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Aleluia. A graça e a paz, amados. Amém. Boa noite, aleluia, glória a Deus, que bom, amados, que bom, aleluia, 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 obrigado, Pai, te rendo graças, porque nós já temos tudo que nós precisamos, Pai. Ah, o Senhor nos colocou nesse maravilhoso lugar, o Senhor nos colocou em Ti. Nós estamos plantados junto a ribeiros de águas. Aleluia. Maior que está em nós. Amém, amados. Boa noite. Estou aquietando um pouquinho aqui o ritmo. Amém. Você tem um versículo predileto, assim, um versículo que você gosta? Você se identifica mais? Eu tenho vários, mas tem um que eu gosto bastante. Ele está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas eu acho esse versículo tremendo assim, que ele fala da nossa vida, né? Do que Jesus fez por nós. A gente nem conhecia ele, a gente nem pensava nele, mas ele já se entregou por amor. Me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas quando Adão estava ali no jardim, Deus mesmo marcava o encontro, Deus mesmo ia até ele. Deus tomava a iniciativa de ir lá e se encontrar com Adão. E a situação ali era uma realidade, amados. Uma realidade maravilhosa. Mas só que Adão traiu o Senhor, traiu Deus. E perdeu muita coisa. Muita coisa mesmo. Dentre essas coisas ele perdeu, principalmente, justiça, autoridade e filiação. Eu meditando uma vez, eu acho que foi até hoje, a noite seguinte, a traição de Adão foi a pior noite que um ser humano já passou. Até hoje. Que ele se deparou com prejuízo, com tudo aquilo que ele tinha, principalmente a presença do Senhor. A noite seguinte, acho que foi até hoje, a pior noite que uma pessoa já teve.
Mas tem uma noite aí, tem um dia seguinte, que eu acho que vai ser pior do que essa, de Adão, talvez. Que é a noite e o dia seguinte à volta de Jesus. Quando Jesus vier resgatar os seus, que a gente vai se encontrar com Ele nos ares. Quem ficar, amados, eu acho que vai ser terrível. Eu acho que aí essa vai barrar a de Adão. Mas, amados, como eu falei, a humanidade, Adão perdeu a autoridade, perdeu a justiça, que era o direito de estar na presença do Senhor, e perdeu a filiação, deixou de ser um filho. Tanto que Jesus, lá não me lembro a passagem, ele diz assim: vós sois filhos do diabo. E Jesus tinha uma limitação, amados. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha uma limitação. Além do corpo físico, ele limitou-se, né? Foi destituído de toda sua glória. Mas no relacionamento com as pessoas, ele tinha uma limitação. Que era o quê? Nenhum daqueles que estavam ali na época de Jesus, que se encontravam com Jesus, que conversavam com Jesus, nenhum daqueles era nascido de novo, tinha a natureza de Deus. Nenhum daqueles tinham a vida espiritual que Jesus tinha. Jesus, ele está nesse sentido ali, ele estava sozinho. Ninguém se relacionava com Jesus no nível que ele estava. Jesus lançava palavras ali e muitos não entendiam. Eles não entendiam porque eram coisas espirituais e eles eram carnais. Então Jesus, isso era uma limitação que Jesus tinha, porque ele lançava palavras, mas ele estava ali com uma missão. Mas ali nenhum entendia ali. E não era porque eles não gostavam de Jesus, eles gostavam de Jesus. Eles admiravam Jesus, eles queriam estar com Jesus, eles eram impactados pela vida de Jesus. Mas eles traíram Jesus, eles abandonaram Jesus, não pelo que eles pensavam, mas porque eles eram. Eles não eram filhos de Deus pelo que eles eram, era de nascimento, não era coisa de natureza. Eles erravam, por quê? Porque eles tinham a natureza do diabo. Então eles, no momento que Jesus precisou, eles traíram, eles abandonaram, eles se fizeram conhecer Jesus. Por quê? Mas pela natureza. Mas só que Jesus veio com aí Jesus falou assim: as obras que eu faço, vocês falam, e ainda maiores, porque nenhum ali, amados, nenhum ali, quando Jesus estava aqui na terra, nenhum ele levou ao novo nascimento. Jesus não levou ninguém a ter a natureza do Pai dele. Mas nós temos essa coisa boa, como é que eu digo? Vocês são esse privilégio de levar pessoas a nascer de novo, a receberem a natureza de Deus e nos colocar numa realidade, uma nova realidade. Ele nos colocou, Jesus, ele tem um livro de E.W. Kenyon, que é Da Cruz ao Trono, e ele relata o que Jesus fez, que Jesus levou o sangue dele. Primeiro foi ali no inferno e passou todos aqueles dias ali, 3 dias ali, e foi resgatado, porque ele era justo, mas ele pagou o preço e apresentou aquele sangue, e ele ressurgiu limpo, e teve direito a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com o sangue dele, puro, por nós. Aquele tempo que Jesus passou ali, no inferno, mas ele foi resgatado limpo. Foi semelhante ao que aconteceu lá
com a Sadraque, Mesaque e Abednego, e porque Jesus estava ali com eles. Eles, nenhum fio de cabelo, não teve catinga, não queimou fio de cabelo, não queimou roupa, eles saíram dali limpos. Por quê? Porque Jesus estava com eles, porque o poder de Deus se manifestou ali e guardou eles. E assim foi Jesus, o poder de Deus guardou Jesus ali e levou ele limpo, e ele entregou o sacrifício único e suficiente, definitivo. Qual era a diferença dos judeus para o gentio? Tinham dois povos, os judeus e os gentios. Qual era a diferença? Todos tinham a natureza do diabo. Nenhum era nascido de novo, não tinham a natureza de Deus. Mas qual era a diferença? É porque os judeus tinham uma aliança. Eles tinham uma aliança e Deus, todo ano eles iam ali e lançavam os pecados de todo o povo naquele bode, naquele animal, e ele era lançado no deserto, e ali era como se fosse uma pedalada. É como se aquela dívida, ela não foi apagada, mas eles, pronto, vocês têm mais um ano aí, vocês têm mais uma carência de mais um ano, aí no ano seguinte, mais uma carência. Era lá aquele animal, os pecados do povo eram lançados lá, e era lançado no deserto, e aquele pecado, pronto, uma pedalada, bota para frente, mas aí veio Jesus, e limpou, e fez definitivamente, nos livrou de todo o pecado, livrou o povo. E hoje, qual é a diferença da gente para o ímpio, para quem não fez Jesus de Senhor da sua vida? A diferença da nossa vida é Jesus. É Jesus. Mas Ele não deseja que seja só isso. Ele não é que a gente vai fazer o que o povo de fora, sem Cristo, vai fazer. Faz. Ele quer que a única diferença não quer que seja essa. Só Jesus, que está intercedendo por nós constantemente. Ele tem um ministério hoje, que é o quê? Interceder por nós. Lá à destra de Deus. Ele não quer, Ele quer que a gente tenha uma atitude, quer que a gente tenha um posicionamento. Tem uma matéria no Rema chamada Realidades da Nova Criação. Então Ele nos colocou numa nova realidade, uma realidade maravilhosa, mas que às vezes a gente não desfruta. Jesus, quando você for alguns trechos dos evangelhos, Jesus está falando ali para pessoas que não têm um novo nascimento, não têm a natureza de Deus. Então ele fala muito da fé para as pessoas, mas ele teve um momento que ele falou da gente. Está aqui, eu anotei aqui, anotei não. Mas foi que ele estava orando por nós, amados. Aí ele se referiu a gente. Foi lá em João. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, está vendo? Não era. É esse mesmo. Bem que eu disse. João 17, de 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então ele estava falando da gente. Então ele fala de uma forma, não era bem esse versículo, não, era outra passagem, mas eu vou me lembrar. E ele se referindo a gente, ele se referiu, você percebe, eu estava meditando você percebe que ele fala de nós outro nível de pessoas que sabem o que ele está falando. Por quê? Porque são pessoas do Espírito, são pessoas que têm essa natureza de Deus, pessoas espirituais. Então ele se refere de uma forma maravilhosa. Depois eu vou me lembrar e tem uns detalhezinhos. Então, amados, quando Jesus veio, como Adão perdeu a autoridade, perdeu filiação. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo. Aleluia. Ele disse assim, Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua autoridade, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quem és? O Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Amados, aqui Jesus está mostrando a autoridade que nós temos hoje. Assim como Jesus somos nós hoje. Então, tudo que se levanta contra nós, os inimigos, nós temos essa autoridade. E essa é a reação que Ele quer que as pessoas tenham com relação a gente. Só quando a gente exerce essa autoridade. É dizendo: rapaz, o que é que esse camarada tem? O que é que Marcelo tem? O que é que o Ayrton tem? Que os demônios se submetem a ele. Mas essa autoridade, amados, nós já temos, foi dado. Nós não pedimos, nós não tínhamos nem noção, mas foi nos dado. Mas é necessário que a gente exerça, porque Satanás e seus demônios estão exercendo uma autoridade que eles não têm sobre vidas. Mas precisa que os filhos de Deus se manifestem com autoridade. Não basta só a gente ter, tem que ser exercida. Então, Ele nos colocou numa realidade, a realidade da nova criação, mas nós vivemos às vezes como um comum. Nós não somos um povo comum. Mas às vezes a gente não se posiciona como um filho de Deus. Nós não somos meros homens ou mulheres. Mas é necessário que a gente, amados, a gente tenha um discernimento espiritual de tudo aquilo que a gente se depara. Algumas situações que nós nos deparamos são criadas por nós mesmos. A gente cria algumas situações que a gente vai se deparar, vai criar dificuldades para a gente. Mas a gente, com as direções do Espírito, a gente vai sair daquelas situações. Mas às vezes, amados, a gente dá lugar a Satanás, que a palavra de Deus diz assim, que ele anda a derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode nos tocar. O pecado, Satanás é o derrotado. Nós não temos problema com o pecado. O problema do pecado foi resolvido. A gente pecar com relação a qualquer coisa que seja, é contra a nossa natureza. O que flui da nossa vida, se a gente não
não atrapalhar, vou colocar assim, o que vai fluir da nossa vida é santidade. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre nós. Satanás e seus demônios não podem nos tocar. Agora a gente tem que sair desse patamar de só ficar, às vezes alguns até com medo. Nós temos que ser ativos. Ativos de que forma? Desfazendo as obras do diabo. Exercendo essa autoridade que foi restituída através de Jesus Cristo. Nós não somos um qualquer. Nós temos um Deus. E Deus tem tanto interesse que a gente viva essa vida que Jesus conquistou para nós, que Ele nos deu a sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que era mortal. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele nos livrou do que era mortal. Ele nos livrou de Satanás. Mas é necessário que a gente desfaça as obras dele. E ele tem tanto interesse nisso, que ele veio habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. E nos deu a sua palavra, que é poderosa. Existem níveis de fé que as pessoas precisam, e não tem problema nenhum nisso, precisam que a gente imponha as mãos, que a gente unja com óleo, mas existe um nível de fé, que só uma palavra que sai da nossa boca vai fazer acontecer. Amados, eu me deparei com uma situação, o pastor Palhano estava em Campina Grande, e uma família, um marido, ligou para o pastor Palhano, 1h30 da manhã, que o médico tinha passado lá e tinha dito, olha, minha esposa, o médico disse que ela tem minutos, talvez horas de vida. Era uma terça para uma quarta. E ela vai morrer, eu quero que o senhor venha aqui. E o pastor Palhano, rapaz, infelizmente, eu estou aqui em Campina Grande, mas eu falo com um dos pastores para ir. E 9h da manhã eu fui lá na casa dessa mulher, dessa família. Quando cheguei lá, amados, eu me deparei com a mulher com aquele negócio de oxigênio, a boca aberta, olho revirado, e eu olhei aquela cena, cheia de equipamentos, né, na casa dela mesmo, e eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, Senhor? Sabe o que é que eu fiz, amados? Porque essa palavra é poderosa, e eu comecei a falar, você é sarada, Senhor, eu te dou graças, porque o teu poder está aqui disponível. Eu te dou graça porque a tua palavra é poderosa. Eu te dou graça porque há fé aqui para mudar essa situação, há poder. Aí comecei, amados, a falar o que vinha no meu coração, mas falar a palavra. E comecei a ministrar a palavra. E ela aparentemente não estava escutando. E a família cercando, e eu não sabia o que fazer, comecei a falar a palavra. Comecei a falar a palavra e aquilo foi me mexendo, me movendo, e eu fui ficando animado, e eu fui me animando, e eu comecei a falar a palavra, e eu falei, irmã, você crê? A mulher totalmente, aí para surpresa da família, que estava mais tempo ali, e eles se entreolharam, a mulher disse, eu creio. Eu, glória a Deus. E eu continuei, amados, e eu continuei falando a palavra. Olha, não vou dizer isso não, porque está sendo, né? E, amados, eu continuei falando a palavra de Deus. E eu saí daquele lugar e eu disse, eu vou voltar à tarde. E à tarde eu voltei lá, e ela já me recebeu assim, amém, amém, amém. E eu fiz a mesma coisa, comecei a palavra. O versículo que vinha, eu fui, por quê? Porque a palavra de Deus é vida. E nós temos vida em nós. Nós precisamos usar isso. Não adianta só a gente ter, se não for exercido, se não for posto em prática. A palavra de Deus, como o Herto diz, só serve para a gente a que for posta em prática. E eu fui mais uma vez, e o pessoal foi animando, Amém, amados?
A funcionária lá, um dia que eu falei assim, olha, daquele dia que o senhor veio aqui, mudou. Aí eu falei, é a palavra de Deus. E a família, eu nessa correria, porque eu estou prestes a embarcar, por isso estava a empresa mandando treinamento para mim, um bocado de treinamento e prova, aí eu ia, mas faltou uma coisa para eles, amados. Faltou uma coisa para eles. Se expor, porque se você está numa situação difícil, se você está, por exemplo, com relação à enfermidade, se você está num estado grave, você precisa sair daquela situação. Aí o que é que o médico faz? Aumenta a dosagem. Só que o médico já tinha desenganado. Então ela tinha que aumentar a dosagem de quê? Da palavra. Tinha que aumentar a dosagem. Por isso que não, eu fui na quarta de manhã e disse, vou vir à tarde. Porque minha intenção era aumentar a dosagem para aquela família, para aquela mulher. Só que relaxaram. E era um momento, a gente não crê em guerra espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente não tem guerra. A palavra de Deus diz o bom combate da fé. Nós temos um combate. Temos um combate. Temos que tomar atitudes. A maioria das coisas, se não todas, se Deus não der uma palavra, não se resolve por inércia. Teve vezes na minha vida que Deus disse, não faça nada. Situações na minha vida que Ele disse, não faça nada. E eu inicialmente fiquei sem fazer nada, depois fiz e me prejudiquei. Mas as coisas não se resolvem por inércia. Não existe ausência de autoridade. Ou você está exercendo autoridade na sua vida acerca de algo, ou não está sendo exercida por outro. Não há ausência de autoridade. O que você precisa é a renovação da mente. Você precisa se encher da palavra. Se está difícil, se encha mais. Se encha mais, se encha mais. E ela não pode ficar só no nível do intelectual. Tem que virar revelação para você. E isso vai fluir da sua vida. Teve um dia que eu fui orar pelo irmão, o pai do irmão nosso aqui, faz tempo. E eu sempre procuro fazer isso, amados. O homem estava lá no hospital, estava uma situação bem difícil, até o olho fechado, tudo. Mas ele não estava, pelo menos aparentemente, escutando nada, mas eu começo a falar a palavra, mas uma coisa eu faço questão de fazer, amados. Eu faço questão de tocar. E eu fui devagarzinho, toquei na canela dele. Amados, sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que vida flui de mim. Vida flui de você, amados. Flui vida de você. Quando você abre a boca, diante de uma situação, uma pessoa que recorre a você, e você abre a sua boca e fala a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, aquilo gera vida. Aquilo, se é o negócio dele está morto, aquilo vai gerar vida, vão vir clientes, não sei como é que vai ser, mas vai se gerar vida. Você precisa ter consciência disso. Você não é um qualquer. Hoje, eu estava falando com o Ranilson ali, eu disse, rapaz, estou tentando me acalmar aqui, porque eu estou agitado. Por quê? Porque eu tive um treinamento hoje, tive treinamento ontem, treinamento hoje, e hoje a prova tinha que, quando eu levei até um susto, quando eu disse, olha, a nota mínima é 9. Aí eu fiz que nem o paraense, égua, moleque, tinha que tirar 9, podia ser 8, não, pelo menos, era 9, meu. O paraense diz assim, é vala, eu digo, é vala. Amados, mas eu consegui. Por quê? Porque eu recorri àquele, o Todo-Poderoso, ao meu Pai. Senhor, me inspira aqui. Não era um volume tão grande, mas também não era pequeno, não. E foi um desafio. Aí eu fiquei agitado. Eu disse, eita, rapaz, eu vou pedir a outro para ministrar hoje no meu lugar. Mas estava em cima da hora. Eu disse, não, eu vou, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Então eu estava agitado ali. A gente fica agitado. O que é que a gente tem que... Deus não chamou a gente para isso, não. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar iniciativa. Ei, calma aí. Calma. Calma. Vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo, Deus é conosco. Como dizia Billy Graham, eu já li a Bíblia toda, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O que a gente se deparar, se você não estiver confiando na força do seu braço, na sua inteligência, se você se pegar com aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que habita em você, aquele que maior o que está em nós do que o que está no mundo, existe uma sabedoria de Deus disponível para a gente, amados. Eu estou prestes a ser chamado agora para embarcar, aí eu vou para um tipo de barco, um tipo de serviço que eu nunca fiz, aí já é um desconforto, Jesus, chegar lá, é quase do zero, aí ficar aí às vezes pega uns nó cegos, os caras não querem ensinar, os caras não querem, aí você tem que ficar, e leva, favor e graça, isso é espiritual, isso é a realidade da nova criação, isso é realidade da nova criação. Aí eu vou, o que é que eu faço? Aí dá um desconforto, eu se calma, não é assim não, esse aí vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, sabe o que é que no último, rapaz, coisa boa é ser crente, eu estava numa escola dominical, última empresa que eu estive, fazia muito tempo sem embarcar com aquele tipo de serviço, aí uma escola dominical durante o período do carnaval, não era no carnaval, no período do carnaval, veio um irmão lá de Petrolina, piloto de avião, trazer um empresário aqui em Natal para o carnaval. Aí ele veio aqui na escola dominical, eu que ministrei, aí depois fui lá cumprimentar ele. Aí ele disse, rapaz, não, eu sou lá de Petrolina, mas é o que? Ele disse, não, eu sou piloto de avião e vim aqui trazer o dono do avião. Eu disse, rapaz, tu é piloto de avião, eu sou piloto de navio. Aí ele falou assim, pô, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Aí eu disse, opa, coisa boa é ser crente. Aí ele disse assim, Deus mandou te dizer que Ele vai abrir a porta, e você não se preocupe, porque Ele vai botar uma pessoa lá, para te auxiliar, para te ensinar. E aí disse assim, e essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Glória a Deus. Diga assim, coisa boa é ser crente. A gente não fica desamparado não, a gente fica preocupado de leso, fica preocupado. Ele disse, não vos preocupeis, eu cada dia que passa estou menos leso. Por quê? Porque eu estou me enchendo da palavra. Eu fiquei preocupado hoje, mas Senhor, estou nas tuas mãos, vai fluir, porque tudo que a gente precisa está aqui dentro. Eu sei dizer que Jesus é bom. Se eu não tiver o que me dizer, eu vou dizer aqui para você que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele toma conta de mim, que Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Tem um livro que era o irmãozinho, ele queria ser batizado com o Espírito Santo, e foi na casa de o irmão era gago, aí o irmão só falava isso, Jesus salva, bababatiza, salva, cura e bababatiza com o Espírito Santo, mas ele foi batizado com o Espírito Santo? Então, eu tenho que dizer, porque o meu Deus é maravilhoso, o meu Pai toma conta de mim, e tudo que eu preciso está aqui dentro de mim, e eu decido viver uma vida digna dEle. Não diz respeito a gente, amados, diz respeito a Ele, diz respeito ao reino de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer, eu quero esse Deus, eu quero esse Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, e não só palavras, mas poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Quantas vezes, amados, gabinete aqui, que eu fico ali só cara de paisagem, e vão contando, o que é que eu vou dizer, mas chega. A unção é tão poderosa, amados, que você, às vezes, só emprestar o seu ouvido para alguém, despedaça o jugo. Só a tua presença,
Você chega no lugar, você chega na sua sala de aula, você chega no seu trabalho, só a sua presença muda tudo. Muda tudo. Se a gente pudesse ver no reino do Espírito o que acontece, porque nós somos a luz do mundo. E qual a intensidade dessa luz? É grande. A luz, a intensidade da nossa luz é grande. Mas precisa a gente renovar nossa mente. Para isso que você está passando, tem solução. Para a resposta que você está precisando, tem uma resposta. Tem algo especial de Deus na sua vida. Você é uma pessoa única. A sua vida é única. Você está a uma direção de Deus, dos melhores dias da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Ele ama mais você do que você a si mesmo. Eu vou dizer de novo. Deus te ama mais do que você se ama. Ele tem mais interesse no teu sucesso do que você. Porque isso é o caráter dele. É o caráter dele. Ele é assim. Ele é abundante. Ele faz infinitamente além daquilo que a gente pede ou pensa. Agora a gente tem algo a fazer. É renovar nossa mente. É render. A palavra de Deus diz que a gente trazer cativa a nossa alma. O nosso espírito está pronto. Nasceu de novo. O nosso corpo, a gente tem que sujeitar. E a nossa mente, a mente é poderosa, amados. Então, se você renovar ela com a palavra de Deus, aí a gente entra naquele patamar que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Deixa eu ver se tem aqui. Romanos 12, 1 a 2, tem algo interessante. Romanos 12. Dentro disso que eu estava falando agora. Romanos 12, versículos 1 e 2. No 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem está disposto aqui a oferecer o seu corpo como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável? Sabe o que é isso, amados? Ele disse: rapaz, eu tenho vontade de fazer isso, mas a palavra de Deus diz para não fazer. Ele disse: não, então eu vou me sacrificar. Eu vou apresentar esse culto racional. Você é inteligente, você sabe o que é. Então a gente tem que ter essa iniciativa. E sabia que há um poder de Deus, há uma unção de Deus disponível para nos ajudar nisso? Há um poder de Deus disponível para a gente fazer coisas que Deus quer que a gente faça, para nos alinharmos com a vontade dEle. No versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava falando com o Daniel esse dia. Daniel é um homem inteligente, ele conhece a palavra. Mas a gente estava conversando, porque tem coisas que a gente não é só saber, é experimentar. A gente precisa experimentar essa palavra. Ela precisa ser real na nossa vida, porque ela é poderosa e é real. E a gente precisa experimentar. Aí nisso que cai aquilo, as pessoas vão ver e dizer: rapaz, eu quero isso para a minha vida. Tem uma história, é W. Kenyon que conta no livro dele, de uma mulher que se converteu. E ela se converteu e o marido não era convertido. Aí passaram-se 2 semanas. 2 ou foram 3 semanas. E o marido dela chegou para ela e disse assim: você sabia que eu tenho dormido, conversado, tomado café
com Jesus? Ela dizia: é. Aí ele disse: é, você. Você. O marido estava dizendo: você é o Jesus que eu estou dormindo, conversando, comendo junto. Aí diz assim: eu quero isso que está em você. E ele se converteu. Aí lá em 1 Tiago, ou 1 Pedro, 1 Tiago, 1 Pedro, deixa eu ver se é o 3. Olha só, se não está alinhado com a palavra, o que essa mulher fez? Aí, lembra que eu falei assim, quando você se alinha com a vontade de Deus, com o que Deus tem para você, existe uma unção nisso. Aí aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de respeito. Então aquela mulher, ela viveu isso aqui. Acho que ela não tinha nem consciência ainda, mas ela só fez expor aquilo que estava dentro dela, o novo nascimento, a natureza de Deus. Amados, sabia que você não precisa de fé para isso? Você não precisa de fé para viver alinhado com o que Deus fez na sua vida, a nova natureza de Deus. É só você deixar fluir. Você não precisa orar pedindo aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus. É só você receber. Já pensou nisso? Que não precisa de fé para isso. É só a gente fluir. É só a gente escolher. Não é poderoso isso? É só não atrapalhar. Como é que a gente atrapalha? Fazendo como o velho homem, a velha mulher. Não nos despojando do velho homem, da velha mulher. Isso aí cabe a gente. Isso que você está fazendo, que está criando confusão na sua família, que está criando problema no seu trabalho, isso é algo da velha mulher, do velho homem, daquela pessoa que morreu e reviveu em Cristo? Medite nisso. A palavra de Deus diz: cada um julgue a si mesmo. Então você precisa olhar para a sua vida. Não seja negligente. Decida viver a palavra de Deus. E quando fala aqui esse versículo 1, né, de Romanos 12, 1, ele está falando aqui dos sentidos. Os 5 sentidos. Ele não quer que a gente se submeta a eles. Eles fazem parte da nossa vida. Eles são importantes para nós. O problema não é a gente ter os sentimentos. O problema é a gente ser guiado pelos sentimentos. Então quando fala aqui em Romanos 12, 2, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, é você não se submeter aos seus sentimentos. Porque existem os sentimentos, coisas que você vê, coisas que você sente, coisas que você escuta. Essa sua situação não tem jeito. É aí que é o campo de batalha. É isso aí que a gente não pode se submeter a isso. A gente tem que apresentar o nosso culto racional. É o quê? É
rapaz, eu estou sentindo isso, estão me dizendo isso, eu estou vendo isso, mas a palavra diz diferente. E a gente fica com a palavra. Amém, amados? Isso é uma decisão, amados. A gente decidir viver essa vida. E existe uma unção. E essa unção, quanto mais você usa, mais vem. Mais aumenta. É como um corredor de uma maratona, por exemplo. O cara vai correr uma maratona. Aí, uma semana antes, ele para de correr, por acaso, para ter mais energia no dia da maratona? Não. Ele continua correndo. Lógico que ele não vai correr a distância da maratona, mas ele continua correndo, porque aquilo vai gerar mais capacidade dele de correr a maratona. É como uma unção. Quanto mais você usa, mais vem. Quanto mais você usar a unção para ser um bom marido, mais vai vir. Quanto mais você usar a unção para ser uma boa esposa, mais vai vir. Quanto mais você se utilizar da unção para ser um bom filho, mais vai vir. Quanto mais você usar a unção nos negócios, mais vai vir. Amém, amados? Glória a Deus. Então seja consciente de quem você é, do que você pode e do que você tem. Por isso que o Rema tem transformado tantas vidas, porque lá você aprende e consegue pôr em prática imediatamente. Aí isso gera o quê? Gera vida, gera capacidade. Lá em João 13:17, ou é 17:13, diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Se você sabe que a palavra de Deus é poderosa, você vai ser bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, se a praticar. Se você sabe que isso aqui é a verdade. E Deus deu tantas ferramentas para a gente, amados. Deus investiu tanto para a gente ser um sucesso. Ele nos deu, principalmente, o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos deu oração em línguas, para que, independente da nossa mente, dos nossos traumas, da nossa condição, Ele vai nos alinhando e fortalecendo a nossa fé. Ele nos deu a sua palavra. Então Ele investiu muito, alto, para que a gente seja tudo aquilo que Ele conquistou para a gente, desde que a gente se renda. E eu vou encerrar com a história que eu já contei aqui, que eu acho muito poderoso. O pastor Humberto, ele, chamado profético, itinerante, e Deus chamou ele para começar uma igreja, que é a igreja lá da zona norte de Recife. E ele disse: Senhor, não sei nada, eu não sei como abrir uma igreja, eu não sei, eu nunca, o que é que eu tenho que fazer? E Deus falou para ele: só não me atrapalhe. A única coisa que a gente precisa fazer é não atrapalhar Deus. Amém, amados? Então, quero chamar o grupo louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai, pela tua unção, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Em ti, Pai, nós nos movemos, em ti nós vivemos. Eu te dou graças, Pai, por cada família aqui representada, todos que estão escutando, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para abençoar os meus irmãos, Pai. Que ela possa frutificar na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. A minha fé, Pai, a minha confiança está toda em ti, na tua unção, Senhor. Que despedaça todo o jugo. E agora, no poderoso nome de Jesus, eu repreendo tudo contrário
aos teus planos e propósitos na vida dos meus irmãos. Que eles possam avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Eu declaro um novo tempo, Pai, uma nova estação. Que eles possam se mover aceleradamente debaixo do teu poder, Pai. Que o Senhor manifeste o seu poder na vida deles. Que a luz deles resplandeça, Pai. Que o teu amor transborde da vida deles e alcance a muitos, Pai. Que eles sejam guiados à melhor estação da vida deles. Que eles possam fazer coisas extraordinárias em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um povo livre, liberto de toda religiosidade, Pai. De toda religiosidade, Senhor. E um povo cheio da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levantar, Senhor, de uma forma extraordinária. Porque o Senhor não coloca a luz embaixo na mesa, Senhor. O Senhor bota no velador, no algo alto, Pai. E aqui eu estou diante de um povo que Te ama, Senhor. Que se submete a Ti. Que decide transformar a sua mente, renovar a sua mente com a Tua palavra, Pai. E a Tua unção auxiliando eles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui? A gente tinha nenhum visitante não, né? Está todo mundo de casa. Você foi abençoado, amados? Você recebeu? Toma uma decisão. Não seja negligente com sua vida. Pense grande. Pense grande. Porque o seu Deus é grande. Pense alto. Não por sua causa, mas por causa do reino. Porque você é um representante do reino. Você precisa resplandecer. Coisas precisam transbordar da sua vida. Coisas precisam fluir da sua vida. Há um povo precisando. Há uma nação precisando. Há uma cidade precisando. Há um Deus precisando. Deus tem expectativa em nós. E não é pequena não. A expectativa que Deus tem em nós não é porque Ele plantou grande e quer colher grande. O que Ele plantou foi alto e foi poderoso. Não vamos nos limitar na força do nosso braço. Não limite você. Certa vez, vou encerrar com isso aqui. Eu já contei isso aqui, mas vou contar novamente. Certa vez Deus falou para mim assim: Marcelo, até onde você quer ir? Você quer ir até a esquina? Eu vou com você. Você quer ir além? Eu vou com você. Aí Ele falou assim: quem me limita é você. O Senhor me guarde de limitar Ele. Eu quero é mais de Deus. Você quer mais de Deus? Ele tem mais interesse do que você. Você ama a Deus? Ele ama muito mais você. Amém, amados? Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Glória a Deus.